Nossa história de hoje é uma história de mar, vocês certamente perceberam pelo fundo atrás de mim. Mas é uma história que começa em terra. E vocês vão dizer, mas Frederico, você ficou maluco? Exagerou nos brindes de Natal? Mas o que diabos aconteceu? Mais que nada. Oh, não! Eu não fiquei maluco. Não exagerei nos brindes. Não enlouqueci de repente. Mas a nossa história começa em um forte costeiro. Um forte costeiro que fica no norte da Europa. Um forte costeiro construído pelos nazistas durante a última Guerra Mundial, depois reutilizado no período pós-guerra como arma defensiva. E hoje é testemunha de um passado que não existe mais. Um passado que é representado por aquela fortificação, especialmente por uma torre de artilharia. Uma torre naval que foi retirada do seu casco, foi colocada ali como uma bateria, e que hoje é o que resta de uma das obras-primas da engenharia naval alemã. A classe Scharnhorst, um híbrido entre cruzadores de batalha e couraçados rápidos, um dos muitos emblemas do poder nazista nos mares antes de entrar na nossa história de hoje. Nossa história começa, como dissemos, em terra firme, exatamente perto de Bergen, na Noruega, na ilha de Sotra. É lá que se encontra uma torre maciça de artilharia naval, uma torre tripla, ou seja, com 3 canhões. Ela está lá desde 1º de julho de 1943, há mais de 82 anos. Hoje, a torre não funciona mais e virou um pequeno museu aberto à visitação. Mas aquela torre, codinome César, faz parte da bateria costeira Erlandé, codinome Marine Küstenbatterie 4507, que guardava o porto de Bergen. Não é a única remanescente da guerra nazista. Outras 2 torres secundárias, com canhões de 150 mm, estão em Petsamo. Estamos muito ao norte, na fronteira entre a Finlândia, a Noruega e na Dinamarca, perto de Esbjerg. São tudo o que resta da classe Scharnhorst, precisamente da segunda unidade da classe, a Gneisenau. 2 embarcações, a Scharnhorst e a Gneisenau, que representavam o coração pulsante da frota de batalha alemã no último conflito mundial. Mas os navios eram Scharnhorst e Gneisenau. Eram navios muito avançados, mas difíceis de classificar. Os alemães os chamavam de Schlagschiff, ou couraçados. Mas a sua alta velocidade, a potência muito grande dos motores, a proteção boa, mas não excepcional, e, principalmente, um calibre menor que o usual dos canhões principais. A Scharnhorst e a Gneisenau tinham torres triplas de 280 mm, enquanto os couraçados da época usavam torres principais de 305 mm a 460 mm. Como dissemos, justamente essas artilharias levaram outros países, começando pela Inglaterra, a classificar esses navios como couraçados rápidos ou simplesmente cruzadores de batalha. A velocidade era dita ser de 31 nós, o suficiente para enfrentar não só outros navios de guerra, às vezes até superando-os em classificação. Pense que, na Segunda Guerra Mundial, o núcleo principal da Royal Navy era composto por navios antigos que datavam da Grande Guerra ou do período imediatamente seguinte, e que dificilmente superavam os 25 nós. Uma blindagem composta por um cinturão vertical de até 350 mm com uma boa compartimentação interna. Um convés protegido de até 95 mm boas espessuras, mas às vezes não tão fortes a ponto de resistir a outras armas muito mais potentes. Uma autonomia suficiente para as operações no Atlântico, certamente mais limitada em comparação com os navios americanos e britânicos, que estavam acostumados a cruzeiros muito mais longos. Desde o início do conflito, ou seja, desde setembro de 1939, esses 2 navios foram destinados a um tipo de guerra no mar muito, muito diferente do habitual. Uma guerra de corsários, uma guerra de corso, uma guerra voltada para interceptar e destruir o tráfego naval. Não era novidade, isso já havia ocorrido antes. A tentativa de famintar a Inglaterra simplesmente isolando-a, impedindo que a Grã-Bretanha obtivesse recursos de seu vasto império colonial. E posteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial, também dos Estados Unidos, que haviam decidido continuar financiando e ajudando a Grã-Bretanha. Também com o Land Lease Act, a lei de arrendamento e empréstimos, muitos navios dos aliados afundaram, graças a Scharnhorst e a Gneisenau. Mas não apenas navios comerciais.
Pensemos na Operação Weserübung, o ataque alemão à Dinamarca e à Noruega. A Dinamarca, como já vimos em um vídeo que publicamos este mês, rendeu-se basicamente sem disparar um tiro. A conquista da Noruega foi bem mais complexa. Também vimos isso no vídeo dedicado à classe Reaper, a classe dos cruzadores pesados alemães. Um navio dessa classe, o Blücher, é mortalmente atingido em um fiord norueguês e perdido lá durante a invasão. Scharnhorst e Gneisenau. Por outro lado, além de proteger o tráfego da invasão, ou seja, a força anfíbia de desembarque dos alemães na Noruega. Também participam da caça aos comboios aliados, tanto os de reforço quanto os de evacuação. Nesse contexto, registram-se 2 confrontos navais, um contra o cruzador de batalha Rena 1 e principalmente contra porta-aviões. Glorious. É 8 de junho de 1940, Scharnhorst e Gneisenau surpreendem o Glorious e sua pequena escolta, composta apenas por 2 contratorpedeiros, o Acasta e o Arland, ao largo da costa norueguesa. Vale dizer que o Glorious não estava em ordem de batalha e enfrentava outro problema. Algumas das caldeiras estavam com defeito, o que havia reduzido a velocidade do velho porta-aviões. E lembremos ainda que o Glorious pertencia a uma classe de transformação. Era pouco mais do que um navio experimental. Ela foi obtida, assim como suas irmãs gêmeas, a partir da transformação de grandes cruzadores concebidos para a Grande Guerra, até serem convertidos em algo diferente, em grandes porta-aviões. O Glorious afunda, junto com sua escolta. Com uma perda colossal de vidas humanas, mais de 1.500 marinheiros morrem. É um dos piores desastres da história. No que diz respeito à Marinha Real, Chandler e Gneisenau se tornam um dos pesadelos recorrentes da Royal Navy. Após a queda da França, os 2 navios abrigam-se em portos franceses, principalmente Brest e depois Caen. É de lá que partem para várias incursões no Atlântico, em busca de navios mercantes que são afundados um após o outro. Mas o verdadeiro problema é que, como bem se sabe, a Alemanha não havia previsto cobertura aérea constante para suas forças navais. Em 1942, os ataques aéreos britânicos cada vez mais intensos tornaram o porto de Brest inseguro. Scharnhorst, Gneisenau e o cruzador pesado Prinz Eugen, que no ano anterior havia escapado da caçada mortal ao Bismarck, além de uma escolta de caças. Contra-torpedeiros e torpedeiros haviam deixado Brest em uma operação chamada Cerberus, mas os britânicos, com um notável senso de humor, rebatizaram de Channel Dash, a corrida pelo canal atravessando o Canal da Mancha. Entre 11 e 13 de fevereiro de 1942, esses 2 grandes navios, com sua escolta, conseguiram escapar dos vários ataques aéreos acima de suas cabeças. O problema para eles, na verdade, os problemas começaram quando avistaram a costa alemã. Parece paradoxal, mas aqueles 2 grandes navios que conseguiram sobreviver a combates em alto mar, e até mesmo a tentativa dos ingleses de afundá-los pelo ar, acabaram caindo em um campo minado, bem em frente a Kiel, no porto de destino, na costa alemã. A Gneisenau, em particular, é imobilizada por aquela mina naval que a obriga a entrar em um dique seco. E, algumas semanas depois, outro bombardeio aéreo no porto de Kiel a danifica gravemente. A partir desse momento, a história da Gneisenau, pelo menos como história operacional, chega ao fim. A marinha alemã tenta consertá-la, até mesmo modernizá-la. Cogita-se reconstruí-la, trocando as torres triplas de 280 mm por duplas de 380 mm também usadas na Bismarck e Tirpitz. Essas torres desarmadas são enviadas para a Dinamarca e para a Noruega. São as torres Anton, Bruno e César. A, B, C. O esquema clássico de um navio de guerra. Mas o Gneisenau não verá mais o mar por um motivo simples. Faltam fundos e materiais. Ela é deixada em Gotenhafen, aguardando um futuro que nunca virá. Porque quando chega o fim da guerra, a única coisa que os alemães podem fazer é levá-la para o meio do cais e afundá-la para bloquear a entrada do porto de Gotenhafen. Após a guerra, a Gneisenau é recuperada e demolida aos poucos. Dela restou aquela torre em Sotra e aquela outra torre na Dinamarca, além de algumas outras baterias menores que foram espalhadas aqui e ali.
justamente entre a Dinamarca e a Finlândia. E o resto ainda está lá. A Scharnhorst. A Scharnhorst tem toda uma outra história. A Scharnhorst ainda tem a possibilidade de desempenhar um papel operacional que continua. Após os reparos devidos também a ela, pelos danos sofridos durante o Channel Dash, principalmente na chegada efetiva ao país. A partir desse momento, o Scharnhorst está designado. Nova operação, a de caça aos comboios no Ártico. A partir da segunda metade de 1941, América e Grã-Bretanha percorrem a rota do Ártico para levar suprimentos à União Soviética, que precisa, como de pão, de obter matérias-primas e também semi-acabados, ou até mesmo munições, canhões e tanques de guerra. Aqui os comboios são obrigados a passar pela rota do Ártico, não há outra maneira de chegar. Claro, não se pode tentar forçar o Báltico, seria suicídio. Após um período de treinamento, com o bombardeio das ilhas Svalbard, o Scharnhorst entra em serviço para sua última missão. Uma missão final que, sob o comando do almirante Erik Bay, ocorre justamente no Natal de 1943. O codinome é Operação Ostfront, que visa atacar os comboios árticos JW 55B e RA 55A. São dois comboios que seguem para a União Soviética, passando ao norte da Noruega. A Marinha Alemã não sabe, mas já faz bastante tempo que a contra-espionagem da Marinha Inglesa, da Royal Navy, é capaz de ler todas as mensagens deles, os cabogramas. Os ingleses sabem não só da presença do Scharnhorst, mas também do seu plano de batalha. Por esse motivo, o almirantado britânico envia uma força naval enorme, destinada a interceptar o esquadrão do almirante Bay e destruí-lo. Bay, sem saber disso, vai ao seu destino, leva o Scharnhorst ao comboio e inicia a batalha contra a escolta. Com os cruzadores Belfast, Norfolk e Sheffield, esse primeiro confronto já não traz boas notícias para o Scharnhorst. O radar de bordo dele, um dos primeiros feitos pelos alemães, é destruído por tiros de canhão. Bay ordena interromper o contato, seguir uma rota sudeste, afastar-se daqueles cruzadores. E é aí que ele entra em contato com um grande navio de guerra, o Duque de York. Terceira realização de uma moderna classe inglesa, a classe King George V. O Scharnhorst não está em boa situação, já danificado pelo confronto anterior. Tenta aumentar a distância dos seus perseguidores. Não pode mais contar com eles. Com os aviões de bordo para reconhecimento. O hangar foi destruído por tiros de canhão. Uma das suas torres foi atingida e ficou desativada. A Duque de York a persegue e continua atirando à vontade. Às 18h20, um projétil de 356 milímetros da Duque de York atinge uma sala das caldeiras e explode. E naquele momento, o destino do Scharnhorst está selado. O navio precisa diminuir muito a velocidade, virando alvo fácil para os contra-torpedeiros britânicos que escoltam a Duque de York. E são justamente eles, junto com o cruzador Jamaica, que se aproximam, atacam com torpedos, depois rajadas de artilharia, depois mais torpedos. É uma agonia, parecida com a da Bismarck 2 anos antes. A Scharnhorst aguenta cada vez mais, até não conseguir mais responder. Sozinho, diz às 19h45 do dia 26 de dezembro, quando o casco do Scharnhorst começa a inclinar cada vez mais e rapidamente vira e afunda. O que os marinheiros britânicos veem de bordo de seus navios é esse casco que se inclina, mostra as hélices ainda em movimento e afunda no mar gelado ao norte da Noruega. Apenas 36 dos 1.968 tripulantes sobrevivem e são resgatados pelo HMS Scorpion e Virago. Todos os outros não são salvos porque ou afundaram, ou já estão mortos, ou são deixados na água. Porque o alarme dado pelos vigias britânicos, que avistam o periscópio de um submarino, na verdade não há nenhum, faz com que os marinheiros britânicos desistam de continuar o trabalho de resgate. Assim termina a história do Scharnhorst e do Gneisenau, couraçados rápidos ou cruzadores de batalha do Terceiro Reich. Duas belíssimas embarcações, duas naves de linhas elegantes, rápidas, potentes, armadas, com canhões não de grande calibre, mas de tiro rápido e eficaz. Navios que foram concebidos para um certo tipo de guerra, mas que de forma alguma poderiam pensar em resistir por muito tempo
contra forças superiores. Por mais que talvez fossem menos modernas, menos fortes, menos tecnologicamente avançadas. A diferença na supremacia dos mares sempre foi feita pela arma aérea, pelo menos da Segunda Guerra Mundial em diante. A prova disso é o fato de que a Gneisenau nunca mais voltou ao mar depois de ter sido atingida no porto. Outra prova da predominância inglesa nos mares se deve a Bletchley Park, ao trabalho de Alan Turing e sua equipe, que haviam desenvolvido. As primeiras máquinas de decodificação, hoje chamadas de computadores, eram capazes de interceptar e decifrar o tráfego de dados da Marinha Alemã. Contra tudo isso, nem mesmo a alta tecnologia da Scharnhorst e da Gneisenau podia fazer algo. A descoberta dos destroços submersos do Scharnhorst em 3 de outubro de 2000 a 130 quilômetros ao norte-nordeste do Cabo Norte e 300 metros de profundidade. Foi uma ótima notícia, e se vocês tiverem a oportunidade de ir à Noruega, vão visitar aqueles fortes perto de Bergen. Vão ver como era o interior das torres do Gneisenau. Façam uma ideia da alta tecnologia da época e pensem em quantas coisas maravilhosas teriam sido possíveis de realizar aproveitando aquelas pesquisas tecnológicas. Se ao menos não tivessem sido voltadas exclusivamente para a destruição e para a morte de outros seres humanos. O ser humano é contraditório, realiza grandes feitos, mas também pode destruir outros ou a si mesmo. Frequentemente buscando tecnologia, achando-se mais esperto, astuto, habilidoso e inteligente que os outros. A história da Scharnhorst e da Gneisenau prova isso. 2 navios excepcionais, belíssimos, usados numa guerra impossível, achando que poderia faminto outro povo, para terminar. Uma destruída no porto e a outra sepultada no mar, congelados para sempre, mudando, entre outras coisas, também o curso da história, porque após o afundamento do Scharnhorst, Hitler tomou uma decisão clara e trágica: manter todos os navios de superfície ancorados no porto e dar carta branca apenas para a arma submarina, a do almirante Karl Dönitz. O que teria acontecido se o Scharnhorst não tivesse sido afundado? O que teria acontecido se o Gneisenau não tivesse sido desativado no porto? Talvez isso sirva como material para outras ucronias, já que falamos disso há pouco, ou apenas como um exercício de lógica e estilo histórico. Convido vocês a refletirem sobre isso. Desejo novamente um Feliz Natal a todos e até breve no Dentro da História. Desculpe, não sei que miséria me deu, meu Deus. Bem, agora estou melhor. Vamos retomar Scharnhorst e Gneisenau. Vamos retomar.